Bom dia, meus queridos. Hoje eu vou contar um pouco de como começou o meu ministério, a minha chamada. Para quem não sabe, eu nasci num lar cristão. Meu pai é pastor de igreja e eu cresci na igreja, bem tradicional, bem rígida. Na infância foi muito bom, mas na adolescência foi terrível e eu sofri muito. E porque eu era muito criticado, apanhei muito na igreja, eu perdi o temor de Deus. Eu me tornei um ateu, de muitas vezes brigar em casa e dizer eu não acredito em Deus, eu tenho um ódio de crente. As pessoas pensavam que eu era endemoniado. Eu me lembro de uma vez que foi um certo pastor na minha casa e tentou expulsar um demônio de mim. Aquilo ali foi chateante, foi horrível, foi triste. Porque eu não me senti amado pelos meus pais, eu não me senti amado pela minha família. Me lembro uma vez que eu estava querendo ouvir uma música do Nirvana, um colega meu, Ivan Costa, e outros. E ali eu botei a música do Nirvana, meu pai foi e desligou o som na minha cara. Aquela rispidez, aquilo ali gerou uma revolta em mim tão grande que eu não queria saber de Deus. Para mim Deus não existia, eu tinha raiva de crente e uma tristeza enorme no meu coração. E aí eu comecei a usar bebidas alcoólicas e até quando eu conheci algumas drogas e me tornei uma pessoa que era um ser humano maravilhoso, um ser humano dócil, uma pessoa gentil, educada, um bom estudante. Me tornei uma pessoa agressiva, depressiva e cheio de ódio no coração. Tinha muito ódio no coração. Ao ponto de, em certos ambientes, até shows gospel na época, Fernanda Brum, Carlos, Paulo André estava no auge e eu brigava nos shows. A minha sorte foi porque eu não conheci o crack, graças a Deus, e porque senão hoje eu poderia nem estar aqui. Como também Deus me livrou de muitas vezes de morte, brigas de gangue, dentre outras coisas que aconteceram. Foi um tempo de muita dor, muito sofrimento, e com aquele ódio dos meus pais, da igreja, eu com 17 anos me casei e saí de casa, pensando que teria mais liberdade, mas na verdade eu não tive. Foi mais sofrimento, foi mais dor, porque eu saí de uma prisão e entrei numa maior, que é o casamento. E ali eu com 17 anos, minha esposa tinha 19, e a gente sofreu bastante, a gente brigava, se agredia, era uma coisa terrível, era doloroso, e é doloroso lembrar. E foi um tempo que eu entrei, eu sempre fui muito triste, depressivo. Na minha adolescência eu não sabia bem dizer o que era, hoje eu sei, né? Até estou estudando sobre isso. E ali com 17, 18 anos, sofrendo no casamento, minha mulher tinha muito ciúme ao ponto de trancar eu dentro de casa, me trancava dentro de casa e levava a chave. E eu ficava como um preso, era horrível, 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 horrível. E ali eu tentei me matar 2 vezes. 2 vezes eu tentei tirar minha própria vida, mas sempre aparecia alguém batendo no portão, alguém me chamando. E ali o Senhor me livrou da morte. Mas naquele momento onde eu já estava corrompido com as drogas da maldade, onde ninguém já não acreditava mais em mim, muito solitário, sozinho, as pessoas iam lá em casa muitas vezes, amigas da minha esposa, e eu me trancava no quarto, parentes iam lá e eu me trancava no quarto. Era um tempo que eu não gostava de pessoas e nem gostava de me relacionar, eu andava com a cara fechada, não sorria, não brincava. Era isolado. Triste. Muito, quando eu me lembro assim, dói meu coração. E ali chegou um ponto de... Tinha muito DVD pirata, né, no calçadão. Eu comecei a trabalhar em algumas lojas lá e na frente tinha assim algumas bancas que vendiam DVDs. DVD pirata, eu não tenho vergonha de dizer isso não. E ali eu peguei alguns DVDs, eu ouvia Silas Malafaia e eu via no auge estava Marco Feliciano.
Abílio Santana. E eu comecei a ouvir pregadores pentecostais, mas quem me chamou a atenção foi o Marco Feliciano. Um dia eu tenho até tenho vontade de conhecer o pastor Marco Feliciano. Tenho muita vontade mesmo. Porque foi através da vida do pastor Marco Feliciano, dos DVDs de pregação, que eu comecei a ter experiências com Deus. Eu me lembro no ano de 2008, eu assisti num DVD dele, ou é 2007 ou é 2008, eu não estou lembrado bem, mas eu lembro o nome do DVD, que é Elementos Surpresa de Deus. E ali aquele DVD falou muito comigo, que Satanás tentou me matar, ele falando, né, lá eu entendi assim, né, mas que Deus tinha me protegido, porque ele me levantaria como um elemento surpresa de Deus na terra. E ali eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que foi o falar em línguas. A primeira vez que eu falei em línguas na sala da minha casa foi ouvindo o DVD do pastor Marco Feliciano, e ali a minha vida mudou. Um vento entrou na minha sala, poderoso, e eu me coloquei de pé e falei em línguas, tive visão, tipo a igreja sendo arrebatada. Foi muito forte. Muito forte, aquele dia foi poderoso. E eu nunca esqueci, em nome de Jesus eu nunca vou esquecer. Já são mais de 10 anos. Aí ali despertou um desejo de voltar para a igreja. Aí eu comecei a ir para a igreja. E numa reunião de jovens, eu participando do grupo de jovens, levantaram a enquete lá de quem seriam os líderes de jovens. Tinha o professor e tinha o vice-professor, que no caso era o presidente de jovens e o vice-presidente de jovens, e também esses assumiriam para dar aula na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical. E ali, queridos, me indicaram para ser vice. Eu fiquei assim, e ali ainda meio com jeito de mala. Aí chegaram, olha, Wilson Júnior, vai ser você o vice. Eu disse assim, meu irmão, pode botar, porque o vice só assume se o presidente morrer. E aí eu falei ali, daquele jeito, e botaram. Só que o presidente, por algum motivo, líder de jovens, em menos de um mês ele saiu e não voltou mais. E eu assumi. E eu não li a Bíblia, eu nunca tinha pregado. Minha primeira pregação foi num culto num lar, na casa do irmão Salatiel e da irmã Maria, no Parque Alferraz. Foi um grande desafio. E como tinha que dar aula na EBD, como eu tinha que dar aula ali na EBD, na escola bíblica, eu tinha que estudar a Bíblia. E quando eu ia estudar a Bíblia, eu tinha que ler as revistinhas e ler a Bíblia. E ali eu era obrigado a ler a Bíblia e estudar as revistas. E aí eu fui aprendendo e fui pegando gosto, E foi muito bom. Rapaz, eu fico me lembrando assim, é maravilhoso. E queridos, assim eu senti muito Deus falar comigo em Hebreus 11. Foi a primeira vez que eu lendo a Bíblia assim, eu senti Deus falar comigo em Hebreus 11. E eu me lembro da oração que eu fiz, e foi lá na Praça Rio Branco. Eu trabalhava como camelô nesse tempo já. E eu ali naquela praça, eu comecei a chorar lendo Hebreus 11. E aí lá tinha assim, homens que a terra não era digna de tê-los. E eu olhei assim, rapaz, tem gente boa no mundo ainda. E ali eu chorando, no meio da praça, com a Bíblia na mão, eu disse assim, Deus, me usa. Amados, e o que foi que eu tive que fazer ali a partir daquele momento? Eu tive que estudar, né? Aí fui para o seminário, mas no seminário não me dava bem, porque eu era muito avivado. Eu gostava de evangelizar nas ruas, orar pelos doentes, profetizar, revelação. Eu era pentecostal, na igreja tradicional, era muito chato. E tentei ir várias vezes, matriculava, fazia um ano, trancava de novo, fazia a mesma coisa.
E lá é muito bom o seminário, mas também eu era muito criticado. O pessoal na época, no auge do Valdemiro, assim, quando o Valdemiro surgiu, me apelidaram de Valdemiro Santiago. Aquilo ali era chato, as pessoas ficavam zombando de mim na sala muitas vezes, dizendo que estavam dando curso de línguas. Chupa bala house, pega na vassourianda, se tu canta, se tu chora, se tu... sei lá, um negócio assim. E ali era zombaria e eu ficava naquela. Eu não me senti bem no seminário, tranquei muitas vezes, tentava voltar, mas não era meu lugar, eu não me sentia bem ali. E ali orando a Deus e pedindo a direção. E eu fiz um curso na Paz e Vida, teologia lá simples. Aí eu quis estudar ainda mais, na época eu tô até aqui com certificado. Olha só que é tão interessante isso, eu fiz um curso no IBTEC. E o certificado, dentro do envelope desse, olha só o envelope. Eu guardei. Um dia eu fui olhar meu certificado que eu recebi do meu curso de teologia,